E aí, pessoal, aqui no estúdio dos donos da bola, esperando, a turma daqui a pouco tá aqui, vamos conversar também com eles, por quê? Porque tem bastidores e tem disputa por Douglas Costa, é isso? Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando, na descrição do vídeo você tem um link onde tem um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta oportunidade. Eu tenho acompanhado e tenho buscado informações dos bastidores da reunião que definiu a contratação de Douglas Costa e sobre situações muito legais. Uma delas diz respeito a um vídeo que inclusive o Sérgio Boas colocou, eu estou colocando na descrição também, para você entrar ali no canal do Sérgio Boas, que fala de uma disputa entre Flamengo e Palmeiras que tentaram entrar no rolo ou na tentativa de busca da contratação de Douglas Costa. Exatamente isso. E aí eu fui tentar saber mais, como assim Palmeiras e Flamengo? Que para quem conhece um pouquinho a história do Grêmio sabe que foram os clubes que entraram também na disputa pela contratação do Ronaldinho há 10 anos atrás. E em cima dessa questão eu fiquei até muito curioso, vocês sabem que eu tive participação naquele episódio lá, e eu fiquei porque eu estou muito empolgado com a questão envolvendo Douglas Costa. E eu disse, pô, o que aconteceu? Que reunião foi essa? Quando se divulgou, um tempo atrás, a questão envolvendo a vinda, a vontade do Douglas Costa vir para jogar no Brasil, os grandes clubes brasileiros, principalmente os que têm mais poder aquisitivo, entraram na disputa e, ó, queremos ver, tem possibilidade. E a história é a seguinte, quando chegou qualquer conversa envolvendo a possibilidade de outros clubes se habilitarem a contratar o Douglas, como assim? No Brasil? Não quero nem ouvir. No Brasil é Grêmio, Grêmio e Grêmio. E a história é exatamente como eu estou colocando. Rechaçou qualquer possibilidade de proposta com relação à vinda para Flamengo e para Palmeiras. É isso. E quando a gente ouve isso, a gente olha quase como um presente. Por quê? Porque dentro dessa situação vem na memória, obviamente, todo aquele conflito daquele leilão que nós tivemos lá em 2010, 2011, de disputas de contratos, de histórias aqui e ali, de disque, de conversinha, de historinhas. O que nós vimos dessa vez foi alguém que disse, não, eu estou indo por isso. Claro que... Aí as pessoas, César, tu está sendo ingênuo, dizendo que não tem dinheiro envolvido, dizendo que é só... Não, é óbvio que é um bom contrato, é óbvio que tem muito dinheiro envolvido, é óbvio isso. Até porque nós estamos falando de uma marca. Agora, também é óbvio que a relação com o Grêmio foi determinante. E se a relação com o Grêmio foi determinante, a gente tem que aplaudir. A gente precisa aplaudir. A gente precisa, nesse momento, olhar e, ó, é isso. A força da marca Grêmio, da relação de menino do Douglas Costa, determinou que Palmeiras e Flamengo ficassem lá no saguão pedindo um lugar para falar com ele e não falaram com ele. Por quê? Porque simplesmente ele tinha, na questão dele, a relação com o Grêmio para voltar para casa. E isso a gente tem que aplaudir. Alguns bastidores da reunião, também o Sérgio coloca, ele que conversou com o Marcos Herman, um dos integrantes da direção que estavam nessa histórica reunião, que vira histórica, dão conta da relação muito forte. O Marcos Herman, inclusive, usou uma palavra com o Sérgio Boas, dizendo ele está muito afim. Diz que ele olhava no horizonte lá da reunião de onde eles estavam, a arena e algumas questões ali, aqueles prédios em volta da arena, e ele olhava aquilo contemplando, sim, a vontade de estar lá dentro, de voltar a viver a realidade com a camisa do Grêmio, com as coisas do Grêmio. E é muito bom que a gente escute isso. Eu estou trazendo nesse conteúdo exatamente essa relação. Fiz questão, quando eu ouvi a história Flamengo e Palmeiras, veio tudo na minha cabeça. E acho que o torcedor do Grêmio que conhece vai entender o que isso quer dizer e o tamanho da representação dessa nova relação, desse novo contrato. Eu considero, para mim,
a contratação do Douglas Costa, a maior contratação da história do Grêmio, em todos os pontos. Não falo só na questão financeira, da força financeira que o Grêmio adquiriu para poder contratar, mas, obviamente, na questão afetiva que o Douglas traz para o gremista, ele que virou uma marca mundial com muita força no exterior, jogando em grandes clubes, grandes histórias, e a partir daí a gente pode também desenvolver uma série de situações. Douglas Costa virou a referência a partir de agora e muda o time de patamar. Quando se fala uma escalação com Luiz Fernando, Ferreira e Diego Souza, tu tem uma realidade. Quando tu fala uma escalação Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza, tu tem outra realidade e é a partir daí que o Grêmio se desenvolve. Lembrando, isso a gente vai fazer num outro conteúdo, que o Grêmio vai contratar mais um meia, tá? E se fala em um grande nome também. Eu não tenho a informação ainda e nem precisamos falar sobre isso ainda. Nós temos que curtir essa possibilidade. Lembrando, e aí entra uma situação que é importante da gente colocar também. A ideia do Grêmio é o anúncio oficial acontecer até domingo, com boa possibilidade de acontecer até domingo, o que empolga ainda mais o torcedor pelo momento. Tá todo mundo dando F5 no site do Grêmio, não é, Chiclé? Olhando a todo momento, porque os gremistas realmente estão empolgados aqui. Temos um aqui que é... Então vamos botar ele no vídeo aqui. Tá aqui o Chiclé, o homem que cuida das câmeras do nosso... Lá de cima ele comanda os donos da bola. Tá feliz com o Douglas Costa, Chiclé? Não dá pra falar? Não tem língua, Chiclé? Dá. Feliz. O Chiclé tá feliz com o Douglas Costa, gremistão. Não são muitos gremistas aqui no dono, né, Chiclé? Não. Mas tem os que são muito fiéis, o Chiclé é um dos nossos, e a gente está aqui. Gente, tá todo mundo contente, tá todo mundo feliz. O Douglas realmente traz pra gente uma relação muito forte, muito afetiva. Eu acho que esse conteúdo tem muito isso. Quando eu soube do negócio do Flamengo com o Palmeiras, eu vou dizer, meu Deus do céu, parece um déjà vu, mas dessa vez o déjà vu é só pro passado e só para comprovar a distância que existe entre Douglas Costa e Ronaldinho em outros pontos, senão a gente sabe que o Ronaldinho foi um jogador muito melhor em determinado momento da história, não tem dúvida, o Ronaldinho foi uma marca do ponto de vista de capacidade de técnica fantástica, mas futebol não é só isso, e o Douglas está nos mostrando que existem grandes alegrias muito além dessa questão. Hoje é uma virada de página histórica que o Grêmio consegue construir, e a gente está aqui para aplaudir o trabalho da direção e principalmente a relação do Douglas com o Grêmio. O gremista está muito contente por poder viver isso, e alguns ingredientes, como que eu coloquei há pouco para vocês, dão mais conta dessa relação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.